Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante dentro da parte, né, do social media, que são razões, né? Vou até colocar aqui no chat aqui para a gente fixar esse comentário aqui. Razões que impedem o social media de ganhar mais dinheiro, né? Hoje a gente vai conversar sobre isso e são coisas que eu mensurei, né, através aí desses 5 anos de trabalho como social media. O que impede realmente a gente de ganhar mais dinheiro gerenciando redes sociais para empresas, né? O que nos impede? Então, para quem não me conhece, meu nome é Thalita Braz, né? Eu sou administradora, consultora em marketing digital e há 5 anos eu trabalho como social media, atendendo aqui clientes, empresas, né, da minha cidade, região. E como que eu faço, né, esse trabalho há 5 anos, né? Tudo começou quando eu, recém-formada em administração, fui realmente trabalhar com a minha irmã no estúdio de Pilates aqui na cidade, e lá eu fazia de tudo, né? Tudo administrativamente, financeiramente, porta, recepção, clientes, vendas, cobrança, fazia de tudo um pouco. E aí uma das questões que eu via muito era o Facebook já. Né, ela já tinha uma página no Facebook, na época não tinha Instagram ainda. E aí a gente trabalhava ali o Facebook de uma maneira bem sucinta e tal. Quando eu cheguei lá, eu comecei a pedir as senhorinhas do Pilates, né, as pessoas do Pilates, para fazer o check-in no Facebook, pedir solicitação a ela para a gente atualizar um site que ela tinha, né? E aí, através dessa atualização desse site, é uma experiência bacana que eu gosto de transmitir aí nas minhas palestras, nos meus workshops, o quê? Através de cada conteúdo que eu conseguia subir no site dela, Pilates para gestantes, Pilates para idosos, Pilates para atividade física, hipertensão, diabetes, tudo que eu conseguia subir no site, uma nova página nesse site, eu colocava o link no Facebook. Saiu post novo lá no site, e colocava o link. E pedia as pessoas para fazer o check-in no Facebook. Então, tudo que eu conseguia subir no site, eu colocava lá no Facebook, convidando as pessoas para acessar o site. Com isso, foi criando aí, né, o que a gente fala de engajamento. Na época, eu nem sabia o que era isso, né? Com isso, foi criando esse engajamento. E aí, para minha surpresa, né, em meados de 2016 para 2017, a Coca-Cola, no final do ano, nessa época natalina, simplesmente o marketing da Coca-Cola liga para nós. Eu atendo e eles querem falar com o responsável pelo marketing da empresa. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, sou eu mesmo, pode falar. E aí a moça lá explicando que ela queria convidar a gente para fazer parte do site da proposta de Natal da Coca-Cola daquele ano, que era presentear, né, os clientes da Coca-Cola com experiências de atividade física, yoga, dança e tudo mais, perguntando se a gente queria oferecer aulas de pilates nessa campanha. A pessoa ia raspar a tampinha da Coca-Cola, ia no site, se cadastrava para resgatar essa experiência. Eu falei, claro, com certeza, nossa, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz, mas espera aí, onde que você soube que a nossa empresa existe, né? E aí ela falou, olha, vocês estão em primeiro lugar no Google quando a gente digita Pilates Juiz de Fora. Nós encontramos vocês no Google. E assim, para mim foi uma surpresa muito grande, muito grande. Eu não tinha dimensão do que eu estava fazendo realmente em questão de Facebook, site. Eu sempre gostei muito de tecnologia, eu gostei muito de internet mesmo, mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás. E foi muito bacana. Esse convite da Coca-Cola para participar realmente dessa campanha de Natal. A partir dessa, nós participamos, a partir dessa vieram outros convites também, e foi muito interessante, porque foi um resultado, assim, que eu fiquei muito feliz e falei, poxa, eu tenho que seguir isso daí, porque eu gostei do resultado, gostei do que aconteceu. E foi muito interessante também, porque através desse bom trabalho do site, eu tive meu primeiro cliente de criação de site, de desenvolvimento de website, que foi amigos, né, da minha irmã. Chegaram lá à noite, depois do expediente, eu estava fechando as portas, e eles me perguntaram aqui, a gente quer saber qual é o contato da pessoa que fez o site do estúdio de Pilates aqui, a gente quer o contato da pessoa que fez, porque a gente está precisando lá para a loja. E aí eu falei, foi eu mesmo que fiz. E aí eles gostaram muito do conteúdo do site e tudo mais, e aí eu fui e tive meu primeiro cliente de website, há 5, 6 anos atrás.
Então, ao longo desses 5 anos, eu errei muito, eu aprendi muito, eu estudei muito, investi em cursos, fiz muitas coisas. Hoje tenho especialização em marketing digital, né, e tudo mais, mas há 5, 6 anos atrás eu não tinha. O que nos impede como social media, né, aquele que vai organizar, gerenciar, analisar, executar, fazer o post propriamente dito, mas muito mais do que fazer posts, organizar toda essa estrutura de gerenciamento de redes sociais para empresas, razões que nos impedem de ganhar dinheiro. Né? Porque ao longo do caminho, a gente vai achando que a gente dá conta de tudo, a gente vai achando que a gente faz tudo, e que nada vai nos abalar, né? A gente tem essa questão, essa confusão um pouquinho ali na mente, né? Então, primeiramente, só queria reforçar com vocês qual que é o objetivo e a missão do social media, né? O social media, ele realmente é aquele que vai planejar, criar, postar, interagir e analisar os resultados das redes sociais dos clientes. Então, assim, não é só fazer post, não é fazer uma arte no Canva e disparar na rede social do cliente. É realmente analisar aquilo que a gente está fazendo e fazer de uma forma com que aquilo dê resultado, né? Porque fazer arte, postar uma foto do produto ali, isso mesmo o cliente pode fazer, né? Mas a gente precisa mostrar o nosso valor através de métricas, através de análise, através de estratégia, né? E é muito engraçado também, né? Recentemente eu vi um post assim muito bacana que falava, né? Que pena que tem muita gente que acha que social media, que estratégia é fazer calendário de publicação. Calendário de publicação não é uma estratégia de marketing digital, né? Calendário de publicação é o mínimo, é o básico do básico para a gente conseguir aí organizar as redes sociais do cliente, organizar né, o conteúdo e tudo mais, mas assim, faz parte, né, de um processo que vem a persona, que vem planejamento, muita coisa faz parte, né? Então não é o objetivo, não é uma estratégia criar calendário, né? Calendário de publicação não é uma estratégia. Uma das coisas que eu mapeei ao longo desses 5 anos aí, trabalhando com social media, é a dificuldade de produzir um conteúdo, né? E quando a gente fala de dificuldade de produzir conteúdo, tudo na vida, né? E isso eu não era assim, isso a gente aprende. Eu aprendi com o tempo que tudo na vida a gente precisa ter um método, a gente precisa ter uma organização, né? Sei lá, para você trabalhar de manhã, você precisa acordar tal hora, você precisa tomar banho tal hora, escovar os dentes, arrumar o cabelo, trocar de roupa tal hora, tomar o cafezinho até a tal hora, pegar o ônibus, o carro, e, né, se deslocar naquele determinado momento. Então, tudo na vida a gente tem que ter uma rotina, né? Tem que ter um método. E na produção de conteúdo para as redes sociais não é diferente, né? A gente precisa também ter um método para a gente conseguir produzir conteúdos e produzir vários conteúdos. Porque aqui, como social media, eu já tive clientes de várias empresas diferentes. Já teve gente de nutrição, de saúde, de estética, de oftalmologia, de proteção veicular, de mecânico. Então, assim, muitas coisas diferentes de comida, alimentação. Então, assim, tanto churrascaria quanto alimentação vegana. São coisas muito diferentes. Então, uma das questões é realmente a gente ter um processo, né? Um mapa para a gente conseguir produzir conteúdos e conteúdos com qualidade, né? E esse processo, ele precisa ele ser organizado realmente para a gente conseguir atender determinados públicos e vários públicos ao mesmo tempo, né? Então, assim, principalmente na produção de conteúdo, a gente precisa saber onde pesquisar, né? A gente não tem hoje, em pleno século XXI, a gente não tem, com o metaverso chegando aí, né? Meu Deus do céu, né? O metaverso aí veio para modificar total o cenário, assim, parece que a gente está realmente em 2100 já, 2080 já, com essa questão do metaverso, porque foi muito arrasador, né? Para quem não conhece sobre o metaverso aí, essa nova proposta aí do Facebook, o projeto, tanto é que fez o grupo Facebook mudar de nome, né? Deixar de ser só uma rede social, que já há muito tempo não é só uma rede social, para que realmente seja uma comunidade online, que realmente seja um projeto inovador, que é o metaverso, né? Então, assim como as coisas vão evoluindo, nosso processo de pesquisa ele também precisa evoluir. Então, a gente não é obrigado a saber nada de cabeça, a gente não tem que ficar aí nos matando para produzir o conteúdo de qualidade para as empresas. E uma das questões é as nossas fontes de pesquisa.
Então, a nossa dificuldade, que eu já tive muita, o que que eu vou postar para esse cliente 30 dias? O que que eu vou gerar de conteúdo? E principalmente quando o cliente, a gente já vai tendo uma maturidade nesse relacionamento, eu tenho cliente de 5 anos, tenho cliente que está comigo, foi o meu primeiro cliente está comigo até hoje, onde eu acertei, onde eu errei, onde eu testei, onde eu testo até hoje, anúncios, promoções, testo texto, testo imagem. Então, assim, como que eu vou criar conteúdo para uma pessoa há 5 anos, para uma empresa há 5 anos? Haja criatividade. Haja criatividade. Então, a fonte de pesquisa que nós buscamos é ter um método para fazer essas pesquisas de conteúdo, procurar em fontes confiáveis, né? Procurar realmente um método, um passo a passo de como produzir conteúdo é muito importante. É muito importante a gente aprender e ter essa consciência de que o conteúdo ele vai ditar muito o sucesso ou não de uma rede social, né? Porque aquela questão que eu sempre falo, né? Ninguém entra numa rede social para comprar uma geladeira, né? Ninguém entra na rede social para comprar geladeira. Ela compra a geladeira pelo conteúdo que foi mostrado a geladeira para ela. Aí ela vai lembrar: nossa, eu estou precisando de trocar minha geladeira. Nossa, mas a minha geladeira não faz isso. A geladeira não faz essa função, não tem essa função, eu estou querendo trocar. Aí a pessoa tem essa vontade de trocar a geladeira, né? Enfim. Então, essa questão do conteúdo, a dificuldade de produzir conteúdo, é uma das grandes questões aí da dificuldade que impede o social media de ganhar mais dinheiro. Porque às vezes ele está muito preso a um cliente só da área de saúde, por exemplo. E aí inibe ele, né, faz um bloqueio aí de produzir conteúdo para uma farmácia, por exemplo, uma locação de carro, para um seguro de carro, impede. Então, esse bloqueio, a gente deve desbloquear isso tendo passo a passo, tendo um método para produzir conteúdo. E aí a gente consegue alcançar mais clientes, poder produzir conteúdo para mais clientes diferentes, através de um método, através de um passo a passo, para a gente conseguir alcançar mais clientes e ter mais clientes social media, ganhando mais dinheiro. Né? Então, essa seria uma questão aí, uma razão como que o social media perde dinheiro. O que impede, né, o social media de ganhar mais dinheiro? A primeira questão é realmente a produção de conteúdo, essa escassez de conteúdo. Né? Assim, hoje nós somos bombardeados por muitas informações e o social media ele precisa saber como buscar conteúdo para as empresas, né? Como formar esse conteúdo aí para as empresas. Uma outra questão que é muito interessante também é a respeito de cobrar corretamente pelo trabalho que você faz. Nossa, essa é uma dificuldade minha, assim, não vou falar até hoje, porque depois de 5 anos, muita coisa aconteceu, muitos tombos, muita gente deveu, até hoje não me pagou, e acontece, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, mas se valorizar é muito importante dentro aí do trabalho do social media, assim, se valorizar é algo muito importante. Então, quando a gente não cobra, né, o valor correto, acontecem duas coisas. Ou o cliente fica insatisfeito, ou a gente fica insatisfeito. Porque o cliente vai sempre pedir mais, ele sempre pede mais. A gente tem um contrato, a gente tem um brief, a gente tem uma proposta de trabalho, mas o cliente sempre vai pedir algo a mais. E você cobrou tão barato que não tem como você ficar fazendo algo a mais, algo a mais, algo a mais sem cobrar mais. E aí você fica insatisfeito, porque ele só te suga, te pede coisas, mas você cobrou tão pouco que você não consegue agregar mais valor para os clientes e você fica frustrado como profissional. Fica frustrado porque você sabe que você merece mais, você sabe o trabalho que dá para fazer aquele determinado trabalho e você não está sendo valorizado por isso. Então, não saber cobrar pelo trabalho é uma das outras razões que impedem o social media de ganhar mais dinheiro. Né? A gente precisa saber também, a gente precisa ter um método, instituir realmente processos que vão permitir duas coisas. A gente mensurar o tempo que a gente leva para produzir aquele conteúdo, porque tempo é dinheiro, tempo literalmente é dinheiro, e muito mais que dinheiro, é saúde, é um tempo que você poderia estar com a sua família, com o seu filho, estar descansando, estar lendo um livro, estar dormindo, estar fazendo o que você quiser. Então, o tempo que você gasta para determinada atividade é muito importante, e o custo que você gasta.
né? Hoje em dia é muito interessante também eu já desmistificar isso para vocês, que trabalhar como social media não precisa só de um celular com conexão à internet, né? A gente precisa de um computador, a gente precisa ter uma internet boa para, por exemplo, produzir lives, produzir conteúdo. A gente precisa de uma coisa que não vai cair do nada e vai deixar todo mundo aí sozinho. Então é muito interessante isso. A gente precisa ver duas coisas quando a gente fala em cobrar, né, em precificar o nosso trabalho de social media. O tempo que leva para fazer determinada tarefa e os custos. Custa a internet, custa um celular de qualidade, custa o computador de qualidade. Então, tudo isso custa, né? Então, é muito interessante a gente aprender a instituir processos de como cobrar pelo nosso trabalho, né? Assim, quanto que eu vou cobrar por 5 posts? Não sei quanto tempo que você demora para produzir 5 posts para o cliente. Eu hoje produzo muito rapidamente conteúdo, até mesmo porque eu cheguei num ponto que eu tenho colaboradores, né, que me ajudam a produzir conteúdo. Então eu não faço tudo mais. Então hoje eu faço o brief com o cliente, a gente fecha um calendário e eu passo para pessoas fazerem arte, pessoas fazerem o texto, e a gente vai trabalhando dessa forma. Mas quando a gente está começando o social media iniciante ali, que foi eu há 5 anos atrás, a gente faz tudo. Então a gente precisa saber cobrar, porque eu não preciso ter 50 mil clientes. Eu posso ter 5, posso ter 10, sabendo cobrar o valor justo. E não é colocar valor exorbitante para ganhar em cima dos outros, de forma alguma. É de maneira justa, né? Cobrar o devido trabalho, realmente, né? Cobrar o devido trabalho. Então a gente precisa instituir processo realmente que vai permitir a gente mensurar duas coisas que eu falei que são muito importantes para a criação de conteúdo, criação de preço, precificar o nosso trabalho de social media. O tempo que a gente gasta para fazer determinada tarefa e o custo que essa tarefa ela tem para nós, né? Seja, como eu falei, seja tempo, saúde, energia, internet, computador, celular. Então, assim, essas duas coisas a gente precisa analisar quando a gente fala aí de o que impede o social media de crescer, de alavancar, de ter sucesso, de ter mais clientes, de ganhar mais dinheiro. Uma das coisas realmente é não saber cobrar o valor correto, né? Uma outra questão também que impede o social media aí a ganhar mais dinheiro, né, a ter sucesso, a ter uma renda aí bacana, que é satisfatória realmente, que ele se sinta valorizado no mercado também e feliz com o que ele ganha, é realmente essa parceria entre o cliente e você, né? Porque o trabalho de social media, ele é um trabalho muito íntimo, né? Ele é um trabalho muito, assim, corpo a corpo com o cliente. É eu e o cliente, né? Então, assim, a gente precisa primeiramente ter aquela expectativa, aquela simpatia, ter aquele match ali, digamos ali, né? O mínimo de empatia, eu falei simpatia, o mínimo de empatia entre ambas as partes, a gente precisa ter essa consciência. E você precisa do cliente, porque quem é o dono da empresa é ele. Então, quem sabe do que o cliente dele gosta é ele, quem sabe o que dá certo é ele, entre aspas, né? Porque já trabalhei com muitos clientes que não sabiam de nada disso e através de métricas e de análise eu tive que mostrar para ele, ó, o seu público é esse, não é esse que você está falando, não. O seu público é esse, porque quando eu fiz um anúncio, e aí esse daqui foi melhor do que esse que eu fiz do jeito que você falou que é seu público. Então, assim, né? Nem sempre. Mas a gente precisa do mínimo da colaboração do cliente, que é entregar os materiais para a gente na hora, é entregar o conteúdo na hora, é aprovação de conteúdo. Nossa, quando o cliente demora a aprovar o conteúdo, agarra tudo na nossa vida, agarra tudo. Então, assim, é muito complicado quando o cliente não está com a gente, né? E, assim, outra questão também, como eu falei, como tudo na vida é organização, a gente precisa educar o cliente. A gente precisa educar o cliente, a gente precisa mostrar para ele a importância realmente de dele trabalhar com a gente mesmo, né? Fazer ali, ser parceiro nosso no nosso trabalho, porque é um trabalho em conjunto, né? Então a gente precisa ter um script realmente para combinar. Olha, eu vou te mandar um brief, eu preciso que você responda em até 2 dias. Depois eu vou te mandar um mapa da persona para você identificar. E aí eu vou querer que você me entregue aí dali um dia. E aí você precisa ter um script.
onde que vai mostrar para ele claramente, e eu acredito até que seja interessante desde uma conversa inicial mesmo, porque às vezes a pessoa vai te contratar como social media e ela vai achar que vai soltar as, 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 as senhas das redes sociais deles e pronto. Ela não quer saber de nada, não quer ver o que aconteceu, e vai confiar totalmente em você. Muito bom quando isso acontece. Mas, muitas das vezes, o empreendedor, o empresário, ele quer saber o que vai acontecer, né? Ele quer saber o que vai postar, que horas vai postar, como é que é. Então, você precisa ter um script para combinar essas etapas com ele. Ó, primeiro vai ser o briefing, depois eu vou precisar que a gente tenha uma reunião para definir a persona, depois um planejamento de conteúdo, depois um planejamento, um plano de marketing, o que a gente vai fazer nessa rede social, qual rede social que a gente vai atuar. Então, assim, a gente tem que ter uma etapa, né? E da entrega e produção desse conteúdo. Tudo que a gente deixa passar, tudo que a gente não fala com o cliente como que vai ocorrer, isso custa. Custa tempo e dinheiro, igual eu falei anteriormente. Tempo é dinheiro, sim, né? Hoje eu tenho total essa noção, mas não só dinheiro. Não é só dinheiro, né? Tempo também é energia, é saúde, é tempo com o seu filho, é tempo com a sua família que você perde. Então, quando o cliente atrasa para aprovar material, para te mandar material, aí do nada, sábado de manhã, puf, bomba o seu WhatsApp, o seu e-mail de material, né? Então, assim, aí você não tá nem online, você não tá nem na cidade, você não tá nem podendo, ele não tá nem com cabeça para fazer aquilo. Então, assim, defina etapas com o seu cliente. Definir etapas de trabalho, como que vai funcionar o nosso trabalho. O trabalho vai funcionar dessa maneira. 2 dias para aprovação disso, 2 dias para aprovação daquilo. As solicitações que você me enviar, elas vão ser demandadas a cada 2 dias que a gente vai fechar esse trabalho. Então, assim, definir etapas realmente de como que vai se dar o trabalho e principalmente o que depende dele. Porque o que depende do cliente aprovar ou enviar de material geralmente demora mais. Geralmente tende a ter um atraso. Porque tudo acontece, né? Na vida de todo mundo, né? Mas tudo acontece na vida do cliente. Então é muito importante a gente ter um script já combinado e já passar. Pagou, né? Reservou o horário ali, o cliente é seu. Fez o pagamento? Já mostra para ele, eu preciso disso daqui. Nós precisamos cumprir esses prazos, com datas mesmo bem definidas, né, para que ele tenha consciência. E isso vai te dar moral, isso vai te dar profissionalismo, isso vai mostrar para ele, opa, não é brincadeira, não, eu tenho, né, tenho uma organização aqui, eu tenho dia e hora para mandar as coisas para ela, para ele, eu tenho uma organização, tenho um profissional bom aqui me atendendo. Isso dá profissionalismo, dá cara ao seu negócio. Então, uma das razões que impedem realmente o social media de ganhar mais dinheiro é não ter um script e ser parceiro do cliente. Né? Você precisa falar com o cliente o que você precisa que ele faça e ter dados para isso, ter tempo para que aquela tarefa seja executada por ele, né? Porque o seu planejamento é uma coisa, mas ele tem que andar lado a lado com o que você pede para o cliente, é uma troca, né? Igual eu falei, ele te contrata, mas ele precisa te demandar algo porque é a empresa dele. Né? Então, assim, suponha-se que ele conhece a empresa dele muito melhor que você, né? Teve cliente que realmente ele não sabia nada da empresa dele, pô, digitalmente. Digitalmente, eu que apresentei um negócio para ele. Falei, ó, o seu negócio é esse aqui, ó. Ponto. Esse é seu público, essa é a sua região, esse é o melhor produto que você tem, digitalmente. Foi eu que apresentei a empresa para ele. Prazer, essa aqui é a sua empresa digital. No digital. Então, assim, isso acontece, mas é muito importante realmente a gente ter um método ali de script, de combinar mesmo as etapas de entrega e produção, para que ele entenda que mandar uma coisa sábado, 6 horas da manhã, não vai ser feito sábado, 6 horas da manhã, né? Que seja claro esses processos, né? Num contrato, numa conversa, principalmente em contrato, né? A gente coloca isso no contrato, mas principalmente desde o início do briefing, desde a conversa inicial, que isso seja muito claro, né? Isso é importante. Uma das outras coisas que tem muito a ver com essa última questão agora que eu falei do cliente ser parceiro, né, de ter dados, ter script realmente para conversar, o que impede aí o social media de ganhar mais dinheiro e escalar o seu negócio, realmente gerenciar mais redes sociais e ter mais clientes, é realmente o retrabalho, né? Retrabalho em qualquer organização, em qualquer trabalho na vida, em qualquer empresa, qualquer profissão é ruim.
né? É um retrabalho, já fala que é algo repetido, né? Algo que tem que ser feito de novo. Então a gente precisa ter método também como social media para quando a gente for solicitar um material para o cliente, olha, eu preciso que você grave um vídeo para mim. Pronto. Aí o cliente não sabe, né? Se é para o Story, se é para o Reel, se é para o feed, se é um IGTV, tem que ser mais de 1 minuto, se é para o YouTube, se tem que ser deitado. E aí? Não é só eu preciso que você grave um vídeo para mim. Olha, fulano, solicito que você grave um vídeo com o celular em pé para mim, de até 1 minuto, para eu efetuar nos stories. Preciso que você fique perto da luz, que você tenha uma comunicação calma, objetiva, claro. Olha a diferença de uma solicitação. Então, ter um método de como solicitar, né? De como solicitar essas entregas para o cliente é muito importante também, porque evita o retrabalho. Aí você, na sua cabeça, vou pedir um vídeo para a gente postar no YouTube, postar no feed, no feed do Instagram, no Facebook, no LinkedIn também, beleza. Pum, aqui faz um vídeo sobre esse tema para mim essa semana. Na mesma hora, no mesmo dia, o cliente de noite vai lá te manda o vídeo. Aí o vídeo vem em pé, o vídeo vem, ele tá andando pela casa dele afora, o vídeo vem escuro, o vídeo vem no formato errado. E aí? Então, assim, a entrega também, onde que vai? Olha, eu preciso que você me mande no Drive. Eu criei um Drive para nós trabalharmos e aí você posta ele no Drive, porque vídeo enviado pelo WhatsApp, se você ainda não sabe, perde muito a resolução e fica muito ruim. Então, até como que ele vai te enviar esse vídeo, você precisa solicitar para ele, você precisa ter um método de como que você vai solicitar esse serviço para o cliente. Então, é outra coisa que impede aí o social media de ganhar mais dinheiro, porque até para pedir as coisas para o cliente te entregar, você precisa ter um método. Tudo na vida é método, e eu era muito resistente a isso e tal, eu achava que tudo de última hora ia ficar bom, ia ficar legal, e o legal é ser de última hora, o legal é ser surpresa, mas a dor vem, né? Assim, a cobrança vem com o tempo, você vai ficando mais conhecido, mais profissional, e as pessoas vão te cobrando uma certa organização. Thalita, mas você falou isso, mas e aí até que dia que eu posso te entregar? Thalita, você me pediu aquilo, mas como é que eu faço para te entregar pelo WhatsApp mesmo? Ou por e-mail? Como é que você. Já teve condições de cliente me perguntar no começo da minha trajetória, mas como que eu te envio? No WhatsApp ou no e-mail? Falei, cara, eu que tinha que ter falado isso para ele, como que ele me envia? Então, com o tempo desses 5 anos aí de social media, eu fui criando métodos, né? Fui criando formas, né, juntando aí um passo a passo de como minimizar o erro, né, te dar o caminho das pedras mesmo, como minimizar o erro do gerenciamento de redes sociais e principalmente no relacionamento com o cliente, porque o cliente ele tem que ser o nosso parceiro, ele tem que fechar com você mesmo, tem que ter essa empatia, confiar no seu trabalho, isso é muito importante. E quando você mostra uma organização para ele, você mostra o profissionalismo. Então é muito importante realmente a gente não ter esse retrabalho. Então já mandar todas as especificações do que você está pedindo para o cliente direitinho. E aí não tem dúvida, né? Se ele tiver dúvida, beleza, ó, né? Como eu te falei na mensagem acima, o vídeo tem que ser deitado de até 2 minutos, né? Então, assim, dar essas especificações para o cliente e evitar o retrabalho. O retrabalho realmente, a gente perde muito dinheiro com retrabalho. Nossa senhora, eu já tive que editar um curso, assim, reeditar um curso, porque várias situações aconteceram, os cortes, ela me passou os cortes do curso, dos segundos, né, os cortes errados e tudo mais. Então, assim, quando a gente não combina as coisas bem combinadinhas, o combinado não sai caro mesmo, né? E eu falo combinado de uma maneira mais normal com vocês, mas isso se chama proposta, isso se chama contrato de prestação de serviços, né? Isso tem uma outra questão mais formal, mas o combinado não sai caro, resumindo, né? Esse é o resumo aí do que eu tenho para falar. E outra coisa também que tem a ver com a questão do dinheiro, propriamente dito, né? Mas que não é menos importante aí para nós, né? Não é menos importante. Mas uma outra coisa que tem muita questão é perder tempo aí cobrando o cliente, né? Por que cobrar o cliente, né? A inadimplência, ela acontece também em qualquer organização, em qualquer empresa, mas quando a gente tem que ficar cobrando, lembrando o cliente, você não me pagou ontem, isso também gera, né, tempo. Isso também gera custo, que, igual eu falei, tempo é dinheiro, e não é só tempo que a gente perde saúde, perde tempo com a nossa família, perde tempo que a gente podia estar dormindo, tomando banho, fazendo qualquer outra coisa.
Então, a gente precisa ter um contrato realmente bem elaborado, né? Um método ali de contrato. Contrato para site, contrato para social media, contrato para cartão digital, contrato para isso, contrato para aquilo. A gente tem que ter o contrato para os nossos serviços já prontos e bem esclarecido, né? Bem claro também, tanto para o cliente quanto para nós, né? Como que vai ser, como que vai se dar essa relação, né, contratual, essa prestação de serviços e ter regras estabelecidas, ela é ótima, né? É uma ótima ferramenta para qualquer negócio, não só o social media. Mas se falando aqui de social media, o cliente precisa saber que dia que ele tem que pagar, qual que é a forma de pagamento, se aceita cheque, em pleno 2021, se aceita Pix, vai ser no dinheiro, transferência bancária, para qual conta, né? Pode parecer coisa básica, mas muito social media não perde esse tempo, acha que é perda de tempo, fazer um contrato bem elaborado. Pega um contrato aí da internet, faz rapidinho e pronto. Mas você dá o trabalho de falar que o contrato é por tempo tal, né? A relação do contrato ela vai se dar aí, o pagamento é todo dia tal, na conta tal. Então, essa organização contratual, ela é muito importante. E aí é que eu falei, eu comecei não fazendo contrato, não fazia o contrato. E aí, assim, levei muito tombo, clientes sem me pagar até hoje. Hoje eu vejo que eu acho que tem muita gente com vergonha aí. Muita gente não, né? Não foi muita gente, não. Mas alguns profissionais aí que estão no mercado até hoje, empresas, e que se sentem muito envergonhados, porque já me conheceram aqui na cidade, já me viram em eventos aqui na cidade de empreendedorismo, marketing, inovação, que eu gosto muito de participar. E assim, enfiaram o violão no saco realmente e não falaram, porque assim, sabe que tá me devendo até hoje. Mas eu não tinha contrato. Não tinha contrato e não tinha os meios legais ali, tipo, de ir atrás, né, do meu prejuízo, porque o prejuízo foi totalmente meu. Minha energia, meu tempo, meu computador, minha internet, meu celular, meu esforço, minha dedicação. Então, foi totalmente prejuízo meu. Então, é muito importante a gente ter claramente um contrato, né, bem objetivo, claro, sucinto ali, não precisa ser enorme, mas que sejam as informações básicas, né? Prazo de entrega, data de pagamento, como que vai se dar a relação, onde que você pode me pedir, que horas você pode me pedir, até que horas você pode me pedir as coisas e até que horas eu tenho para te entregar as demandas. Isso é muito importante a gente já colocar no contrato desde sempre, né? Combinado não sai caro. Acho que o tema da live de hoje tinha que ser combinado não sai caro, ao invés de razões aí que impedem a social media de ganhar mais dinheiro. Combinado não sai caro, gente. Esse é o resumo da live, então a gente já pode ir embora. Tô brincando, né? Tô brincando. E algumas outras coisas aí, algumas outras questões que eu fui listando aí ao longo desses 5 anos, por que a gente não ganha mais dinheiro, né? O que impede realmente o social media de ganhar mais dinheiro? Já percebeu, não sei se já aconteceu com você que trabalha na área e tudo mais, já gerencia redes sociais, ou você que está querendo começar, né? As pessoas chegam muita gente no seu WhatsApp, por exemplo, né? Hoje o principal meio de comunicação com a minha empresa é o WhatsApp. E aí chega muita gente no WhatsApp, mas muito pouca gente fecha, né? 1 ou 2 fecham, sendo que entrou 10, 20 pessoas em contrato naquela semana. Isso já aconteceu comigo também. Já aconteceu, a pessoa entrava em contato, eu fazia todo o atendimento, pum, sumia. E aí uma das coisas que eu errava muito era não ir atrás. Eu achava assim, se a pessoa não me respondeu, né, é porque não gostou do portfólio, não quis saber, não quer investir. Não, gente, dono de empresa é o povo que mais tem o que fazer, mais acontece tudo na vida deles. A criança que passa mal na escola, tem que levar a mãe no médico, tem que fazer. Dono de empresa, tudo acontece. Então, quando o cliente entra em contato com você, passa 2, 3 dias, ele não te responde, você manda o portfólio, ele não te responde, entre em contato de novo. E aí, você viu o portfólio, o que você acha? Vamos agendar uma reunião pessoalmente, uma reunião online, vamos, né? Tem que mexer. E eu achava que eu não tinha. Se ele não respondeu, porque ele não gostou, né? Então deixa pra lá, não vou invadir essa privacidade dele, não. Claro que não. Claro que não. Então, assim, uma das habilidades que a gente tem que ter como social media é o comercial, né? Porque a gente tem que saber vender o nosso peixe, tem que saber vender o nosso peixe. E existe um método também para isso, né? Para a gente vender o nosso peixe, né? Como abordar o cliente, como mostrar para o cliente, provar para o cliente que nós somos
capazes, né, através de outros clientes. Então, assim, tem toda uma maneira, né, um passo a passo aí que eu desenvolvi também ao longo do tempo para a gente conseguir conquistar mais clientes de social media. Tem toda essa questão também. E aí, a gente pega essa oportunidade do atendimento no WhatsApp para tirar as dúvidas do cliente. Por exemplo, eu estou falando WhatsApp porque é o que a gente mais usa hoje, né? Mais usa hoje mesmo. É o WhatsApp para atender os clientes. Então, tirar todas as dúvidas possíveis dele. Todas as dúvidas possíveis, é o que ele pensa, é o que ele tem de objeção. Às vezes, por exemplo, não, mas é muito caro. Mas aí, quando você mostra para ele o custo-benefício, olha, mas aí você vai ter post todo dia, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai lotar a sua agenda, porque muita gente vai começar a te conhecer através dos anúncios, nananã. Então, assim, quando você mostra para ele, tira as dúvidas, tira as objeções, explica para ele que o negócio do social media é realmente uma coisa que é um investimento, é algo que veio para agregar a empresa dele, não um custo. Não é uma lâmpada acesa, não é uma conta de telefone, não é, entendeu? Não é um custo, é um investimento. Então a coisa muda, né? Então realmente a gente precisa ter essa habilidade comercial mesmo de negociar, de falar com o cliente, de explicar, ter essa paciência, de explicar, tirar dúvida, fazer esse atendimento mesmo, show de bola, para o cliente, para que ele tire todas as suas dúvidas e não tenha dúvidas que você é a pessoa certa ali para gerenciar as redes sociais dele, né? Isso é muito importante. Uma questão também que infelizmente acontece, e já aconteceu comigo também, tudo isso aqui, gente, já aconteceu comigo. Tudo isso aqui que eu tô falando, não tô tirando de trás da orelha, são coisas que aconteceram ao longo do tempo, né? Quando a gente não lembra que eu falei que eu não falava com o cliente lá atrás, o cliente entrava em contato comigo, então tá, se ele não falou nada, então deixa pra lá. O cliente pediu alguma coisa, demorava para responder, né? Tudo aconteceu comigo, realmente, né? E aí a gente vai pegando método e vai criando uma organização para que aquilo não aconteça mais, minimizar esses erros, né? Esses acontecimentos. Por exemplo, uma das coisas que impede aí o social media de ganhar mais dinheiro é quando começa a perder cliente. Aí vai perdendo cliente, e aí não sabe por quê, né? Por que você perde cliente, né? Por que um gerenciamento de rede social perde cliente, social media perde cliente? Claro que é N motivos, né? Ainda mais tratando de uma pandemia, né? N motivos pode acontecer, igual como administradora eu falo, né? Ninguém tinha uma pandemia na sua análise SWOT para 2020. Ninguém tinha, né? Uma pandemia da, né, 2019, né? Na sua análise SWOT, né? Por exemplo, né, no seu planejamento, né, a pandemia, em março de 2020, pandemia. Não, ninguém tinha. Mas por que a gente perde cliente? Uma das questões é o cliente não ver segurança e resultado no nosso trabalho. E isso é muito sério, porque às vezes a gente promete mundos e fundos e não executa, não faz no prazo. Por isso que eu falei, a gente precisa ter prazo, né, prazo certo, a gente precisa ter as coisas bem esclarecidas para que a gente consiga fazer aí o melhor trabalho possível e não deixar a desejar. Então, por que o social media ele perde cliente? Pode ser porque ele começa a pegar muito cliente e não dá conta do trabalho, e principalmente quando ele não passa a segurança e aí o resultado não vem, né? E aí o cliente vai embora, e o cliente vai embora mesmo, né? E aí começa a perder dinheiro e começa a pegar qualquer trabalho cobrando menos às vezes, fazendo mais, cobrando menos, para substituir, cobrir aquela renda ali que você deixou de ter. Então, assim, tome muito cuidado aí com essa perda de clientes. Se começou a perder um, começou a perder dois, uma coisa que eu também instituí no meu trabalho de social media foi a pesquisa de satisfação. O cliente cancelou comigo, eu mando uma pesquisa de satisfação. Na verdade, não cancelou, né? Tem várias situações, igual eu falei. Tem cliente que está comigo desde 5 anos, tem cliente há 1 ano, 2 anos, tem cliente há 3 meses, 2 meses. De 2 em 2 meses eu mando, porque um mês é muito pouco para avaliar o meu trabalho, assim, né? Um mês a gente é muito pouco, passa muito corrido. O primeiro mês de imersão na empresa do cliente é algo muito corrido. E aí eu mando geralmente de 2 em 2 meses uma pesquisa de satisfação para o cliente, como é que está meu trabalho, o que ele acha que pode melhorar, como que tá realmente, eu tenho algumas questões também, tem um método para isso, passo a passo de como criar essa pesquisa para o cliente nos responder. Então, assim, ele vai embora mesmo, quando ele não sente segurança e não vê resultado, né?
E aí a gente começa a pegar qualquer coisa, né? Isso já aconteceu comigo também. E aí depois disso tudo, eu comecei a perceber isso, e aí eu comecei a entender onde que estavam meus erros, mapear mesmo. Eu gosto muito de anotar as coisas assim. E aí eu comecei a escrever o que eu achava que estava errado, estudar, né? Estudar muito e ver, não é assim. Então, isso aqui eu tô fazendo errado, isso daqui eu tô fazendo errado, isso daqui eu posso melhorar. E aí, nesses 5 anos de trabalho, eu fiz aí essas mudanças aí na empresa e eu vim mapear aqui para vocês para tentar ajudar vocês mesmos da melhor maneira possível a como conseguir realmente estar aí dentro do trabalho de social media ganhando mais dinheiro, porque assim dá para ganhar bastante dinheiro, dá para ter uma vida bacana trabalhando dentro de casa. Dentro de casa. É claro que hoje eu gosto muito, né? Sempre gostei muito desse contato pessoal com os clientes. Mas a pandemia veio e veio forte. Então, como que eu ia sair para atender um monte de cliente? Tive que agendar tudo online, reunião semanal, reunião mensal, trimestral com o cliente, tudo online, não tinha como estar pessoalmente com ninguém, né? Então, assim, é realmente ganhar dinheiro dentro de casa, trabalhando com o computador e o celular e uma internet boa. Então, assim, dá para ganhar dinheiro, mas você tem que ser bom. É aquela questão, né? Quem é bom no que faz não corre atrás de cliente, não. Né? É o cliente que te pede para trabalhar para ele. Né? Como é que eu faço para você trabalhar para mim? Né? Então, vale a pena demais pensar nisso, vale a pena demais. Uma outra questão, assim, que para a gente fechar assim, a nossa conversa de hoje, que uma das coisas que eu mapeei também nesses 5 anos aí de social media foi realmente a questão de achar que o cliente é o nosso patrão, né? Eu vim de CLT, né? Eu trabalhei como CLT desde os meus 18 anos. E aí eu trabalhei acho que 7 anos de CLT, 7 anos mais ou menos. E aí a gente tinha, né, aquela questão de gerente, de dono, de chefe, de patrão. E aí a gente vem com esse raciocínio, né, com essa ideia. A pessoa tá me pagando, ele é meu patrão. Então, assim, tá, não existe isso, né? Dos benefícios aí, já falando também, né? Os benefícios de trabalhar com social media é que o dono da empresa, ele é o seu parceiro, é o seu cliente. Ele não é o seu patrão. Porque isso muda totalmente, totalmente a relação. Totalmente. Porque você é um profissional liberal agora, você é um profissional independente, você é um autônomo, você é uma pessoa que está prestando um serviço, prestador de serviço. Você não é funcionário da empresa. Já aconteceu comigo também, da empresa achar que eu sou funcionária. Ah, não, porque eu preciso de você aqui sexta-feira tá hora. Precisa de mim aí? A gente não combinou? A gente não combinou que toda sexta-feira eu vou aí? Como assim você precisa de mim aqui? Não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu queria que você cobrisse pra mim, né? Uai, não é isso. Você tem que me perguntar, né? Ali, tal dia, tal hora, vai ter um evento aqui na empresa, você poderia vir fazer as redes sociais, fazer umas coisas para nós aqui, colocar nas redes sociais. Olha a diferença, respeito, né? Então, assim, o jeito de você se portar para o cliente também já diz muito como que ele vai te tratar. Então, um erro, assim, que impede realmente a gente de crescer é achar que nós somos funcionários do nosso cliente. A gente não é funcionário do nosso cliente e a gente não tem que como fala, se portar como tal e a gente não deve deixar ele passar isso, né? Desde o início, a gente tem que mesmo que você não tenha CNPJ, né? Não precisa ter CNPJ dessa forma para você se portar como prestador de serviço. Então, assim, o cliente de gerenciamento de rede social não é o nosso patrão. A relação não é patrão e funcionário. A relação é de prestador de serviço e cliente. Da mesma maneira, mais para frente a gente vai conversar sobre isso também. Da mesma maneira em que se você não está gostando da pessoa que você está prestando serviço, você tem total direito de demiti-la. Quem nunca demitiu um cliente? Da mesma maneira, nós prestadores de serviços, como social media, a gente não tem que ver o nosso cliente de social media como chefe, como nosso patrão, né? Nós somos o nosso patrão, a gente faz o nosso trabalho. Ele é o nosso cliente, parceiro, e essa deve ser a relação. Então, assim, só para fechar mesmo assim, essa live de hoje, eu gostaria muito de deixar isso claro, né? Essas razões que impedem realmente o social media de ganhar mais dinheiro, né? Não ter um contrato claro, achar que
o nosso cliente é o nosso patrão, não ter um passo a passo para produzir conteúdo, não saber cobrar pelo nosso serviço. Nossa, já aconteceu demais, demais, não saber cobrar pelo nosso serviço. Então, assim, essas são algumas razões, né? Essa live de hoje foi realmente para a gente desmistificar aí algumas razões que pode estar impedindo você de ganhar mais dinheiro. Você que quer trabalhar com social media, você que quer trabalhar com redes sociais, que quer aprender a gerenciar redes sociais e ganhar dinheiro, porque dá para escalar, como eu falei, né? Quando você organiza os processos do social media, você consegue ganhar mais dinheiro com essa função.